Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse. O texto que nós vamos trabalhar nessa noite é o texto que foi previamente lido pelo pastor lá no capítulo 1 de Apocalipse. Então, abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 1. Pela graça de Deus, nós vamos expor todo esse capítulo. São 20 versículos. Vamos analisar um por um. Apocalipse, capítulo 1. E à medida que os irmãos forem achando, por favor, fique de pé. Vamos ler a Escritura de pé, pois ela é a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 1. Acompanha comigo a partir do verso 1. Diz o seguinte: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: Escreva num livro o que você vê, e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as coisas que hão de acontecer depois destas.
quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e pedimos que o Teu Santo Espírito possa desvelar, meu Deus, a mensagem de Apocalipse na nossa vida. Eu peço que o Senhor abra os olhos do nosso coração, peço que o Senhor nos abençoe com entendimento para que agora possamos nos atentar para a Tua santa e perfeita palavra. É isso que nós pedimos, confiando somente em Teu nome, Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Meus irmãos, nós estamos diante de um dos livros que sofre mais preconceito dentro da comunidade evangélica. E não somente na comunidade evangélica, mas das pessoas em geral. É muito comum você ir falar sobre Apocalipse com alguém e a pessoa já torceu o nariz assim. Rapaz, Apocalipse, né? Apocalipse zumbi, né? Aquelas coisas assim, tiroteio, guerra, estrela cadente, aquela coisa maluca, tudo, e o pessoal já imagina aquela cena de filme, né? Aquela coisa, aquela bagunça toda e tudo mais. E fruto disso, muitas vezes, é o quê? O medo. Eu conheço pessoas que têm medo de ler Apocalipse. Eu já falei com elas assim, e Apocalipse, o que você acha e tudo mais? Oh, não, eu tenho medo. Eu tenho medo porque é coisa esquisita demais. Por exemplo, a gente acabou de ler sobre um semelhante a filho de homem, com os olhos como chama de fogo, cabelos brancos, tudo brilhando. Se aparecesse um ser desse na sua frente, qual seria a reação mais natural do ser humano? Medo, estranheza. Que isso? Tanto é que quando os anjos iam anunciar a mensagem de Deus aos personagens bíblicos, o que eles diziam de cara? Quando aparecia na frente da pessoa: não temas, não tenha medo. Porque era uma visão gloriosa, era algo maravilhoso, algo que a gente comumente não vê. Então, eu entendo o medo de certas pessoas. Só que Apocalipse, ele não foi escrito para que você tivesse medo das coisas que viriam. Apocalipse foi para te dar consolo, confiança e paz. O livro foi escrito num contexto onde a igreja estava passando por muitos apertos. A data mais ou menos aproximada ali da escrita desse livro está no ano 95 da era cristã. Ou seja, Jesus já tinha subido aos céus coisa assim de 60 anos antes. Então a gente está diante de um apóstolo João velho, nós estamos diante de igrejas já estabelecidas e maduras, só que estavam sofrendo perseguição. Eram igrejas que estavam sendo oprimidas como um jugo pesado pelo Império Romano. Lembrando que o Império Romano era o império que ainda reinava naquela época, né? Reinou no tempo de Jesus e reinava também aqui nos tempos de Apocalipse. A igreja sofria muito, muito. Era sofrimento assim para mais de metro. Morte, as pessoas eram queimadas, as pessoas eram jogadas às feras. Teve um episódio assim horrendo que aconteceu em Roma. Um imperador chamado Nero, ele pegava cristãos, colocava num poste, numa plataforma assim, lambrecava os nossos irmãos de óleo e tacava fogo. Os cristãos serviam como poste de iluminação pública naquela época. Por quê? Por que isso? O cristianismo era tido como uma ameaça, um câncer, algo que estava se desenvolvendo muito rápido. E os imperadores queriam acabar com aquilo ali. Curiosamente, quando eles faziam isso, quando eles queimavam os cristãos, parece que a chama só acendia, a chama do Espírito só se propagava mais e mais, e o cristianismo, a mensagem da cruz, ia avançando. No entanto, não é fácil passar por isso não, meus irmãos. A igreja ser perseguida, pessoas morrerem por causa de Jesus, não é fácil. Não é fácil, é algo muito difícil. Seria necessário alguma obra, algum escrito, através do qual a
a igreja, os irmãos pudessem ver lá na frente e ter consolo e esperança. A igreja precisava disso. A galera estava sofrendo demais. E Deus, na sua misericórdia, decide fazer isso através de Apocalipse. Então, olha só que maluco. Apocalipse não foi escrito para te dar medo. Pelo contrário, para dar confiança e esperança a uma igreja perseguida. A uma igreja que estava servindo de poste de iluminação pública em Roma. Uma igreja que estava sofrendo muito. Então, esse é o contexto de Apocalipse. É um livro para trazer paz e esperança. Ok? Versículo 1. Vamos lá, vamos destrinchar esse texto aí, dado o contexto, né, que a gente já falou aqui. Revelação de Jesus Cristo. Pessoal, a palavra traduzida aqui como revelação é apocalipsis. Apocalipsis é um termo grego que significa basicamente desvelar, tornar conhecido, tornar manifesto. Você já viu aquele tipo de mágica que o mágico coloca um pano assim, e ele tem algum objeto e ele faz desaparecer? Apocalipse é o contrário. Apocalipse é você não ter nenhum objeto, tem um pano por cima, você tira e aparece algo. É tornar manifesto. Apocalipse significa revelar. Aquilo que era escondido agora se revela. O quê? O que se revelou? A gente vai ver daqui a pouco. Revelação de quem? De Jesus Cristo. O desvelar, o conhecimento é aberto a respeito de Jesus, da pessoa de Cristo. Pessoal, Apocalipse não foi revelado para alimentar a teoria da conspiração, ideias malucas sobre o final dos tempos, aquele anseio escatológico de debates e tudo mais. Não. Apocalipse foi revelado para que nós pudéssemos conhecer sobre Jesus Cristo. A revelação é dele. Ele se dá a conhecer aqui. E o versículo prossegue. Acompanha comigo. Ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, a mim e a você, as igrejas perseguidas daquele tempo, as coisas que em breve devem acontecer. E talvez aqui surja a primeira pergunta. Como assim em breve? Israel? Isso aqui foi escrito há mais de 2 milênios. Como assim em breve devem acontecer? Existe um consenso entre os estudiosos de que quando João fala que em breve, o que ele quer dizer é o seguinte: quando as coisas começarem a acontecer, quando Deus desatar o nó, tudo vai acontecer uma coisa atrás da outra. Rápido, rápido. Os eventos escatológicos, como descritos na Bíblia, eles sempre se apresentam assim, de forma sequencial. E provavelmente o que João quer dizer aqui é que em breve vai acontecer no sentido de que as coisas vão se desenrolar rapidamente. Então, quando começar esses eventos escatológicos, eles acontecerão de forma célere, de forma fugaz. Essa revelação, ainda no versículo 1, o final do versículo 1 aí. Enviando o seu anjo, Jesus enviou o seu anjo e deu a conhecer ao seu servo João. Então aqui eu quero que você entenda a corrente, o elo de transmissão de Apocalipse. Parte de Deus Pai, na eternidade, ele revela para o Filho utiliza o anjo e o anjo, por sua vez, comunica a João. Existe uma corrente de transmissão. Deus estabelece a mensagem de Apocalipse nessa corrente. Começa com Deus Pai e termina lá na ponta com João. E depois, eu e você que estamos lendo essa mensagem. E para a gente que está lá na ponta da transmissão de Apocalipse, olha só o que tem para a gente. Versículo 3, olha só que maravilha, que promessa é feita a gente. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado você que está tendo a oportunidade de ouvir essa mensagem. Bem-aventurado sou eu que estou tendo a oportunidade de transmitir essa mensagem para vocês. Bem-aventurados, felizes são vocês.
Vê que Apocalipse não é para dar medo? Deus está dizendo que você é feliz, é bem-aventurado. Você é uma pessoa bendita, porque você tem contato com Apocalipse. E você quer fugir do livro? Você quer fugir dele? É como se Deus estivesse correndo atrás de você. Não, toma aqui Apocalipse, vem ler aqui, estuda a revelação, as coisas que vão acontecer. Tudo pensam para a sua vida e você está lá, está fugindo. Não, Deus não quer não, é assustador. É como se fosse essa situação. Não faz sentido a gente correr de uma bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que ouvem, vocês que estão sentadinhos aí, e aquele que lê as palavras da profecia. Muito bem. João agora vai saudar os remetentes dessa carta, os destinatários, melhor dizendo. Versículo 4, João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Meus irmãos, João aqui está dando um oi. Oi, pessoal, graça e paz a todos vocês. Nós vamos ver quem é essa igreja aqui, quem são essas 7 igrejas da Ásia. E ele vai dar um oi trinitário. Ele vai dar uma saudação trinitária. Talvez você estranhe assim, que isso? Trinitário. Você sabe o que é isso? Quando o pastor vai batizar alguém aqui no batistério, o que ele fala? Qual que é a fórmula batismal, pastor? Você pode falar para os irmãos aí? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma fórmula trinitária. Você está invocando a trindade sobre a vida do novo convertido. E na bênção apostólica no final do culto. Como é que você costuma falar, pastor, com os irmãos? A bênção no final. Jesus Cristo, amor nosso Pai, comunhão do Espírito Santo. É uma fórmula trinitária. E João utiliza uma saudação trinitária. Olha só, primeiro, o Pai. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de quem? Daquele que é, que era e que há de vir. Aqui uma referência ao Pai, Deus Pai Todo-Poderoso. Na sequência, vem o Espírito Santo, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, Israel. Não é o Espírito Santo? O Espírito Santo é um. Aqui está 7 Espíritos. Irmãos, o livro de Apocalipse ele utiliza de simbologias. E o número 7 é muito importante na linguagem apocalíptica. 7 remete à perfeição, plenitude e completude. É o ápice, é o máximo. E aqui, claramente, é uma referência ao Espírito Santo de Deus. Ele é a plenitude, digamos assim, do próprio Espírito de Deus, de quem ele é. Ele revela sobre quem Deus é. Então, os 7 Espíritos é uma referência ao Espírito Santo, que está diante do trono de Deus Pai. Versículo 5, a terceira pessoa da Trindade. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Olha só que saudação maravilhosa. Isso aqui é um oi extremamente rebuscado, um oi lindo demais, é um oi trinitário. E o maior destaque está sendo dado para quem? Qual pessoa da Trindade? A gente viu que Apocalipse é a revelação de, versículo 1, de quem? De Jesus Cristo. Ele é o personagem principal de Apocalipse. E é por isso que João vai, no versículo 5, estender os detalhes sobre Jesus Cristo. Primeiro, ele é o quê? A fiel testemunha. O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que testemunha algo. Então, por exemplo, você viu eu com uma faca matando alguém. Você viu de longe, na esquina. Você é o quê? Você é uma testemunha. E qual é a obrigação de uma testemunha num tribunal? A testemunha pode falar mentira, pessoal? A testemunha pode inventar abobrinha? Por exemplo, eu matei a pessoa com a faca. A testemunha pode falar que eu usei uma arma de fogo? Não. O testemunho da testemunha precisa ser exato, precisa ser verdadeiro. E Jesus Cristo é uma testemunha
fiel, ele não mente. Isaías 53 vai dizer que nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Nada. Jesus não proferiu uma mentira durante toda a sua vida. Ele é fiel, ele é verdadeiro. Ao contrário da gente, né? A gente mente a rodo. A gente fala mentira assim, brincando. Mente, mente, mente. Jesus não. Jesus é chamado de fiel testemunha. Além disso, ele é o quê? O primogênito dos mortos. O que significa isso? Pessoal, quando Jesus morre e ressuscita, ele abre as portas para uma nova era, um novo tempo diante de Deus. Ele abre um caminho, de acordo com Hebreus, um caminho que a gente pode acessar. A gente canta naquela música do Fernandinho. Como é que a gente acessa esse caminho? Somente pelo sangue. Somente pelo sangue. Jesus dá o início da nova era. Ele começa a nova criação. O apóstolo Paulo vai dizer: aquele que está em Cristo, nova criatura é. E Jesus inicia essa nova criação. Ele é o primogênito, ele é o primeiro, ele é o que tem mais importância. Jesus é o primogênito dos mortos e o primogênito da ressurreição também. Por fim, Jesus é o soberano dos reis da terra. Pessoal, isso aqui é muito importante. Lembra que João está se dirigindo aqui a uma igreja perseguida. E perseguida por quem? Se a gente pudesse identificar um inimigo poderoso, um político poderoso, que perseguia a igreja, qual era essa figura? É o imperador. É o imperador de Roma. Mas a igreja vai ler esse texto aqui e João vai dizer que Jesus é o soberano dos reis da terra. Ele vai estabelecer que não é César, não é Domiciano, não é Nero, não é essa galera, não é essa rapa de Roma, não, que é soberana. Não, é Jesus Cristo. Ele é soberano. Por isso que a gente cantou aqui, tu és rei. E ele, de fato, é rei. Ele é soberano. Ele é o nosso Deus. Ele é rei exaltado. E Apocalipse fala sobre esse rei. Nenhum rei chega aos pés de Jesus. Nenhum, nenhum. Nos nossos tempos, nenhum político. Irmãos, esquece essas fábulas que vêm por aí de que política vai te salvar, de que o pastor fulano de tal igreja tem um óleo da unção. O Papa lá de Roma, né, o vicário de Cristo, ele tem o que é preciso para mim. Não, não. Sabe quem tem a solução para a sua vida, para os seus problemas? É Jesus. E ele, segundo João aqui, é o soberano dos reis da terra. Nenhum se compara a Jesus. Para finalizar a saudação, João vai dizer, acompanha comigo, final do versículo 5. Aquele que nos ama, Jesus nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém, amém. Deus te ama, Jesus te ama, Ele te ama e Ele te constitui reino e sacerdote. Nós vimos que Jesus é o soberano dos reis da terra, mas Ele não reina sozinho. Sabe quem Ele quer ter no reino dele, junto com Ele? Você. Todos vocês, ele nos constituiu, ele já fez, o verbo aqui é no passado, ele já fez a gente reino e sacerdote. É interessante que a gente tem comportamento de escravo, né? A gente age como se a gente ainda fosse escravo do pecado. Então tem algumas coisas que parecem irresistível, né? A gente não age como rei, como aquilo que a gente já é em Cristo Jesus. A gente não age de acordo com isso. Mas o amor dele
persiste, o amor de Jesus insiste, ele nos ama, ele nos libertou dos nossos pecados e ele nos constituiu reis e sacerdotes. Você é rei, você é sacerdote. Não aceite menos que isso. Quando o mundo vier com alguma proposta indecente, maluca pro seu lado, e você achar que, pô, nossa, malei na catira aqui agora, nossa, vou me dar bem demais da conta. Lembra que você é rei. Você está reinando com Cristo já. Tem coisa que não é para gente entrar. Versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, Jesus vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, aqui uma referência aos judeus que pregaram Cristo na cruz. E todas as tribos da terra se lamentarão, chorarão, prantearão por causa dele. Certamente, amém. Esse rei, esse soberano, ele vai vir, ele vai voltar um dia e todo olho o verá. A galera toda, até mesmo o anticristo e a galera que é dele. A galera do mal, a galera que gosta de Satanás, ama pecado, ama o mundo. Todo mundo vai ver o Filho do Homem voltando. Todo o olho o verá. E todo mundo vai chorar diante dele. Todo mundo vai prantear em cima de Jesus. Versículo 8. Esse Jesus que volta em glória e todos se lamentam sobre ele, ele vai dizer a plenos pulmões, uma voz forte como muitas águas, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Alfa e Ômega são respectivamente a primeira e a última letra do alfabeto grego. O que Jesus está querendo dizer? Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu estava lá no princípio da criação, todas as coisas foram feitas por meu intermédio, ele é a palavra de Deus, então haja luz, ele é a forma como Deus criou as coisas e ele está lá no final. Ele é o alfa e ele é o ômega. Versículo 8, ainda. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é Jesus Cristo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós louvamos agora há pouco. Esse é quem tu és. Se a gente pudesse apontar um dedo para o texto, esse aqui é quem tu és. Então, vamos fazer o seguinte, aponta para o versículo 8 aí, na sua Bíblia. Aponta para o versículo 8 e diz assim, esse é quem tu és. Vamos lá. Esse é quem tu és. O Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Esse é quem ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Você não está servindo um mestre da antiguidade, paz e amor, bonitinho, não. Você está servindo um rei dos reis, o Senhor dos senhores. Você não está servindo um filósofo, a um doutor, a um mago, a um feiticeiro. Não, nada disso. Você serve o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, aquele que vai esmagar o ímpio, aquele que vai soprar e vai acabar com o anticristo, com a besta imunda. Versículo 9. Aqui, meus irmãos, nós vamos ter a visão de Jesus glorificado. Então, nós já temos aqui a apresentação, nós vimos sobre quem Apocalipse trata, nós vimos a quem ele é direcionado e nós vimos aqui sobre a Trindade. Vamos ver agora uma visão que o apóstolo João teve. Versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante. Você já viu por aí na televisão alguns pregadores que falam que, tipo assim, eles têm uma comunicação assim, ó, com Deus online? Tipo assim,
O cara fala, parece que ele é perfeito, é irrepreensível, é a quarta pessoa da Trindade. Existem muitos pregadores que são assim. João poderia falar isso. João é um dos apóstolos de Cristo. Jesus constituiu os 12 e nenhum mais. Ele poderia falar, não, eu sou o Bambambam, eu sou o cara, e eu estou recebendo aqui visão, revelação, apocalipse, tudo mais. João poderia falar isso aí. Só que olha como começa o versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, na tribulação. Ele se coloca em pé de igualdade com a galera. Eu sou companheiro de vocês. Eu não estou acima de vocês. Foi-me dada essa revelação, mas ela não me torna maior do que vocês. Não me torna de forma alguma. Eu sou irmão e eu sou companheiro de vocês na tribulação. Versículo 10. Achei-me no Espírito, Espírito aí com E maiúsculo, é o Espírito Santo, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma forte voz, como de trombeta. João teve uma visão transcendental através do Espírito Santo. Ele não estava dormindo, ele não estava sobre efeitos de alucinógenos, ele não estava, como o pessoal comumente fala aí, chapado. Não, João não estava de boa. Apesar da velhice, da idade, João estava tranquilo. Mas o Espírito Santo faz com que ele tenha uma visão. Ele é elevado a um plano superior. E quando ele é elevado, tenta imaginar, um velhinho que pelo poder do Espírito Santo tem uma visão. Ele está aqui nesse mundo, mas ao mesmo tempo não está. Ele está num plano superior. E ele ouve uma voz forte atrás dele, nessa visão. O que essa voz fala? Versículo 11. Escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa voz falou para João escrever o que ele achava? A voz pediu para João escrever para ele assim, tentar... João, dá a sua opinião aí. O que você acha? O que você está vendo? João, como é que você está se sentindo com essas visões? Não. A voz diz claramente: escreva o que você viu e nada mais. Nada mais. Somente isso. Versículo 12. Acompanha comigo. Voltei-me para ver quem falava comigo. Ele se virou. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. Meus irmãos, João se voltou e ele viu candelabros. Vocês sabem o que são candelabros? Castiçais? Basicamente, eram objetos que têm origem no Antigo Testamento que serviam para iluminar o tabernáculo. Então, os candelabros, eles tinham 7 negocinhos assim, eu esqueci o nome agora. Não sei se é pavio. É a ponta do trem. Todo mundo é mineiro, todo mundo vai entender. A ponta do trem. Tem 7 pontas. E nessas pontas, ali, os sacerdotes acendiam os candelabros. Tenta imaginar algo assim. Um pavio. Seria um pavio. Com 7 hastes. Ele se voltou para trás e ele viu 7. Então conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ele viu 7 objetos desse tipo. Esses objetos eram de ouro puro. No versículo 13, ele vai dizer que em meio a esses objetos tinha alguém. Olha só, quem será? Um semelhante a filho de homem. Um homem, uma pessoa. Alguém, no mínimo, parecido com uma pessoa. Como era essa pessoa? Ele tinha vestes talares, ou seja, vestes longas e compridas. E tinha, na altura do peito, um cinto de ouro.
A descrição prossegue. A cabeça desse filho de homem era branca como a alva lã, como a neve. Então imagina um ser branco com um cinto de ouro, com vestes compridas, certamente brilhando, com o cabelo branco. E olha só, vai prosseguir o versículo 14, final dele. Os olhos eram como chamas de fogo, então parecia que estava olhando para fogo. Era uma intensidade de brilho muito grande. Versículo 15, tem mais uma descrição aí. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E além dessa descrição toda, o texto vai dizer que a voz era como o som de muitas águas. A voz era poderosa. A voz era como se estivesse perto de uma catarata, de uma cachoeira. Era poderosa. Ela era projetada com muita, muita, muita força. Versículo 16. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Tenta imaginar isso aqui. Na mão dessa pessoa gloriosa haviam 7 estrelas. Então, imagina a cena. 7 candelabros, uma pessoa no meio deles, com todas essas descrições, e na mão direita dessa pessoa, 7 estrelas. Não cabe estrela na mão de gente. Não cabe mesmo, não. Se esse camarada aqui fosse uma pessoa comum, talvez a gente pudesse falar isso. Só que a gente vai ver que não é qualquer pessoa que está aqui. Você já sabe quem é, porque você aprendeu, né? Quem é o tema de Apocalipse. A gente já viu isso no versículo 1. Então você já sabe, já dei spoiler. Versículo 16 ainda. 7 estrelas, né, na mão direita. E da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Isso aqui você não consegue imaginar. Tem certeza que você não consegue imaginar um trem desse aqui. Da boca desse ser saía uma espada para retalhar os inimigos. Acho que você não consegue imaginar uma cena dessa, né? É difícil pra gente. Mas isso, de alguma forma, foi o que João viu. E ele escreveu ipsis literis, saía de sua boca uma afiada espada de 2 gumes. Simples assim. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Gente, imagina um velhinho tendo contato com isso aí. João era velho, tinha uns 90 anos de idade. Imagina como é que ele ficou. Se a gente que é jovem, metido a corajoso, né? Os jovens rapazes estão aí, não, a gente é corajoso aqui, ó. Bate no peito, não. Eu assisto filme de terror com as luzes apagadas, sozinho em casa. Eu sou o bambambam. Bam, bam. Gente, se nós fôssemos colocados numa situação dessa aqui, a nossa perna ia virar gelatina na hora. A gente ia cair igual uma sacola, vou nem falar de quê. A gente ia cair dessa forma. E adivinha o que aconteceu com o velhinho? Versículo 17. Ao vê-lo, ao ver essa pessoa gloriosa, caí aos seus pés como morto. Caiu, simplesmente, não aguentou. O velhinho foi de F. Porém, essa pessoa gloriosa pôs sobre João a mão direita. Pergunta: em que mão estavam as estrelas? Você que é bom de memória. Esquerda ou direita? Direita. Qual mão ele encosta em João? Versículo 17 aí. Direita. A mesma mão que conserva as estrelas é a mão que serve de auxílio. O mesmo Jesus que tem todo o poder na mão direita é aquele Jesus que é capaz de chegar perto de você na sua dificuldade, na sua doença, na sua aflição e te estender a mão de poder dele. A mesma mão poderosa, a mesma mão direita é capaz de criar uma mãozinha tão pequenininha como essa aqui. É a mesma mão. A mesma mão direita. E além disso, ele vai dizer, aí no versículo 17 ainda, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto,
Mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. João, não tema. Eu sei que isso é demais para você. Igreja Batista Central de Galileia, não tema. Eu sei que talvez essa imagem aqui é muito vívida, não entra na sua cabeça. Como é que pode? É muito estranho, eu não consigo conceber isso aqui. Jesus fala para você, não tema. Você tem que focar em mim. Eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo. Amém, meus irmãos? E o que que ele tem? O que Jesus tem também? Olha só aí, as chaves da morte do inferno. Duas coisas que a gente tem medo. Muitas pessoas têm medo da morte e têm medo de parar no inferno. Jesus fala, esse negócio aí que você tem medo, rapaz, eu tenho a chave do barraco lá. Eu tenho a chave da casa lá do inferno, da morte. Eu tenho autoridade para fechar e abrir aquilo. E você está com medo ainda dessas coisas? Eu estive morto, eu venci a morte. E você tem medo de bater as botas? Fica tremendo, ai, vou morrer, não sei o quê. Você serve aquele que esteve morto, mas agora vive pelos séculos dos séculos. E ele tem a chave. Ele abre, ele fecha. Ele diz, aqui sim, ou aqui não. Mas nós temos medo. Nós temos insegurança. A gente treme. Não deveria ser assim. Não deveria mesmo. Versículo 19. Novamente, João recebe uma instrução para escrever. Escreva, João, pois as coisas que você viu, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Aqui nós temos 3 níveis de revelação em Apocalipse. Você quer dividir o livro de Apocalipse? Divida a partir do versículo 19. Escreva, pois, as coisas que você viu. Pergunta para a galera que está atenta. O que João viu até agora? Escreva, pois, as coisas que você viu. O que ele viu? A gente acabou de discutir sobre isso. Está aí a partir do versículo 9 até o 18. É a visão que ele teve do Jesus glorificado, do Jesus que tem as 7 estrelas na sua mão direita. Isso que João viu. Escreva o que você viu. Detalhe o que você viu. Segundo nível, escreva também as coisas que são. Que coisas são essas que são? Está aí no capítulo 2, a partir do capítulo 2 até o capítulo 3. São as 7 mensagens às 7 igrejas da Ásia. Isso eram as coisas que são naquele momento, naquele presente momento. Ou seja, João teria que escrever sobre as coisas que ele viu, a visão que ele teve aqui no capítulo 1, as coisas que são daquele tempo, a partir do capítulo 2 aí, até o 3, e, olha só, e as que hão de acontecer depois destas. Futuro. Aquilo que ia além das 7 igrejas. João é comandado a escrever sobre tudo isso. Versículo 20. Aqui nós temos, para finalizar, irmãos, olha aí comigo. Nós temos uma explicação sobre essa questão de estrelas, mão direita, tudo mais. Olha só o que Cristo vai explicar aqui. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, a explicação é a seguinte. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Ou seja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia são as 7 estrelas, são as 7 igrejas. E os 7 candelabros são... Desculpa, eu confundi. As estrelas são os anjos dessas igrejas. E os candelabros, atrás de João, são as 7 igrejas em si. Vou explicar isso aqui. Os anjos das igrejas
Existe também um consenso teológico entre os estudiosos de que a referência aqui fossem aos pastores dessas igrejas, a liderança dessas igrejas. Então, provavelmente, anjos aqui não são os mensageiros angelicais, gloriosos, não. Provavelmente é a figura de liderança de cada uma dessas igrejas. Eram 7 pessoas, 7 indivíduos. Eles são identificados como as 7 estrelas na mão direita de Jesus. E os 7 candelabros são as próprias igrejas. E aqui, meus irmãos, termina o capítulo 1 de Apocalipse. Tá com medo? Deu medo? Você vai conseguir dormir hoje de noite? Não vou não, Israel. Nossa, eu li Apocalipse, estou cheio de medo. Como que você vai ter medo de algo que foi escrito para te dar consolo e te dar paz? Como você vai ter medo daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, daquele que é soberano sobre qualquer império que jamais existiu? Como é que você vai ter medo se aqui está estabelecido o que vai acontecer com o seu futuro? Pessoal, isso é loucura, a gente já sabe o que vai acontecer e a gente age como se não soubesse. A gente pergunta para muitas pessoas, né? Fulano, o que você pensa tal da política aí, dos últimos tempos? Não sei, né? Vamos ver. Aí vai empurrando com a barriga, vai vivendo um dia após o outro sem saber de nada. Deus revelou a sua palavra para que você tivesse confiança, para que você soubesse o que vai acontecer, não de forma, futurista, mexer com esse negócio de previsão, Nostradamus, não sei o que, não, nada disso. É o que ele já determinou em sua palavra. Quando a aflição da vida chegar para você, a vontade de desistir, a vontade de parar de ir na igreja, a vontade de parar de ler a Bíblia, de fazer o bem, as coisas que você sabe que Deus quer que você faça. Quando isso chegar na sua vida, a doença, a morte de familiares, tudo isso, lembra de Jesus. Lembra do Cristo de Apocalipse. Lembra que ele tem na mão as chaves da morte e do inferno. Aquilo que a humanidade mais tem medo, Jesus tranca a hora que ele quiser e abre quando ele quiser. Durante essa semana, ore a esse Jesus, fale com ele, peça ajuda para ele. A mesma mão de poder que encerra toda a glória que ele tem e todo o poder, é a mão que está disposta a baixar e te ajudar. Jesus quer te ajudar. E talvez você pode ajudar Jesus a te ajudar. Sabe como é que você pode fazer isso? Essa semana você vai fazer um compromisso com Deus. Falar, Senhor, essa semana eu vou ler esse livro aqui. Eu vou ler, Jesus. Eu vou ler os 22 capítulos. Eu vou ler Apocalipse. E eu peço que o Senhor me acompanhe na minha leitura. Eu peço que o Senhor transforme a minha vida através da revelação de Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor me transforme. Quantos aqui estão dispostos a fazer esse compromisso essa semana? Não, essa semana eu vou ler Apocalipse. Então a gente vai ler Apocalipse. A gente vai orar, a gente vai buscar a Deus através desse livro. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, nós